Bom, nós estamos de volta. Volta ao Anel Rodoviário com Minas Urgente, imagens ao vivo, trazendo para você aquilo que é a realidade de uma boa parcela dos moradores de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. O Anel Rodoviário é responsável por situações de risco de inúmeros motoristas que trafegam por aqui. O Zé Natan, presidente do Sindicato da União dos Caminhoneiros e Afins, inclusive de maneira bastante exaltada, falou sobre esse caso, e ele tem razão, ele tem o ponto de vista dele, dos caminhoneiros, que também devem sofrer muito com essa realidade. Mas nós estamos vendo aqui, desde a hora que chegamos, flagrantes desrespeitos a o que diz e o que preconiza o Código Brasileiro de Trânsito. Os caminhoneiros circulam no Anel Rodoviário, na pista da esquerda, frequentemente. E nós temos ao nosso lado Clóvis Alcazares, que foi um sobrevivente. Se é que a gente pode dizer que alguém nasce duas vezes, você acabou de nascer a segunda vez na sexta-feira. Eu queria que você me contasse primeiro o que aconteceu com você. Onde você estava na hora e o que aconteceu com você? Olha, Paulo, querido, eu finalizei o meu trabalho, passei no supermercado, eram umas 5 horas da tarde, lá na Nossa Senhora do Carmo, né? Fiz umas compras. E o meu tanque estava na reserva. E eu ia passar ali, eu passei ali no supermercado, na Nossa Senhora do Carmo, ia no posto de gasolina, mas acabei distraindo e passando do posto. E o tanque estava na reserva, eu pensei, bom, eu vou lá tem um posto ali na Barão Homem de Melo. Mas aí pensei, por lá o tráfego é muito lento e tal, eu vou pelo anel rodoviário que é mais rápido. E vim pelo anel rodoviário, aqui realmente perigoso, o tráfego aqui é muito perigoso, o trânsito realmente tem aquela descida muito íngreme, e com a circulação de muitos caminhões pesados. E sempre aqui, quando chega nessa chapada, o trânsito dá uma sexta-feira, 6 horas da tarde, o tráfego é intenso. Então vem a descida rápida e tem aqui o tráfego de carros que passa a ser lento. Inclusive nós temos que tem tido que usar o pisca-alerta. Os carros diminuindo a velocidade que eles revêm. Você é um habitual frequentador do Anel, você trafega no Anel sempre? Sempre, toda semana eu passo por aqui. Vou no Carrefour Shopping, vou no Sion, em lojas, supermercados que eu frequento. Então, normalmente toda semana eu passo por aqui. Na sexta-feira, no momento do acidente, quando é que você percebeu? O que aconteceu que você percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo? Olha, eu não vi nada, eu senti porque eu estava no carro fechado, os vidros escuros, né, ar-condicionado, e o rádio ligado. Como na minha frente o trânsito estava tranquilo, e atrás também, porque eu até cheguei a ligar o sinal de alerta e vi que os carros também estavam parando atrás, quer dizer, bom, tá tranquilo. Aí tô prestando atenção no rádio, de repente, aquela pancada muito forte na traseira do carro, e eu senti aquele impacto e pensei rapidamente com surpresa, como se o trânsito estava lento, como aquele acidente. Então eu não vi nada e fui sentir rapidamente mais duas, porque foi a carreta jogou o Celta contra a minha traseira, bateu nele, ele virou de lado, afundou a lateral do meu carro e continuou pressionando os dois carros na mureta até que forçou que o meu carro virou de lado e passou por nós e voltou para a mureta e passou por cima dos outros dois carros. Então o meu sentimento foi, sabe, de a qualquer momento ia passar por cima e que eu ia desfalecer ou falecer ou alguma coisa assim. Quando o carro parou, eu olhei para trás para ver se vinha algum carro que ia continuar batendo. E parou. Aí primeira coisa, graças a Deus eu estou vivo. Milagre de Deus. Foi 2 milagres que Deus me permitiu. Foi a minha vida e a minha integridade física, porque eu podia ter ficado ferido ou paralítico, alguma coisa assim. Então, primeira coisa muito forte, realmente é o milagre, é a mão de Deus da minha vida. Quando você saiu do carro, o que você viu? Qual era a cena que você viu na hora que você saiu do carro? Descreva pra gente. A gente não está aqui querendo fazer nenhum pingo de sensacionalismo, é só para deixar bem no aspecto real aquilo que aconteceu com alguém, que é você, um motorista do seu carro, que estava envolvido nesse grave acidente. Quando você desceu do carro, o que você viu? O que você percebeu do seu lado? Olha, Paulo, quando eu estava de óculos escuros, o óculos escuro caiu para trás, eu fiquei sem óculos, eu pus a cabeça para fora, estava embaçado, eu vi que eu estava sem óculos. Já que do outro lado da pista já estava parado, o pessoal olhando, aí eu coloquei o óculos. Quando eu virei, ainda dentro do carro, o carro foi em pé, eu saí pela janela do passageiro. Eu coloquei, rapaz, uma cena que marcou de imediato, foi o Celta que estava prensado, esmagado do meu lado, no assoalho do meu carro. Eu vi o corpo da senhora, era um casal que estava no carro.
O marido estava atordoado fora do carro, todo machucado, o carro dele amassou muito. E a senhora estava esticada e eu achei que ela estava morta. E aí eu olhei para frente, o senhor do Gol, que infelizmente perdeu a mãe e o filho, né? Na hora, quando a carreta bateu, os dois morreram na hora. Eu vi ele saindo, jorrando sangue, cambaleando os 11 pela batida, pelo impacto e sofrendo pelo que ele estava vendo. A mãe morta, o filho morto, ele gritava, ele batia no carro, ele caía no chão, ele sabe? Então, eu olhei do outro lado um Gol branco, que eu vi que era Gol pelo símbolo, porque o carro branco estava totalmente contorcido. Então, o aspecto era de uma guerra, o Iraque. Uma cena de guerra. Uma cena de guerra. Uma bomba explodiu e espalhou, como se fosse, estourou uma bomba que espalhou morte, pânico, destruição, estilhaços. A extensão foi muito grande, porque teve basicamente 3 núcleos do acidente. Eu estava no meio, e nós estávamos em 4 veículos. Atrás, lá no início, tinha outros veículos, entre eles um ponto que uma menininha presa à cadeira, no cinto de segurança, de acordo com as normas, foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. A irmãzinha ou prima dela está no hospital em estado gravíssimo. E à frente, a carreta sobre os 2 veículos, que uma senhora morreu na hora no Honda e o rapaz de 40 anos que foi tirado com vida morreu no hospital. Ô Clóvis, enquanto nós estamos conversando, nós estamos ainda presenciando flagrantes desrespeitos ao que preconiza o Código Brasileiro de Trânsito. Perfeito. Então, o que significa o quê? Que o ANEL continua potencialmente preparado para nos trazer, infelizmente, mais tragédias como vimos. Exatamente. Na sua opinião, que passou por esse momento, o momento que você narra com certa atenção, na sua opinião, o que é que deve ser feito? O que é que você espera que se faça? Você que é usuário, habitual frequentador do ANEL, o que é que você espera que se faça para transformar essa cruel realidade? Olha, Paulo, veja bem, vamos ver os culpados. Tá. O menor culpado foi a imprudência e a imperícia do motorista da carreta. Um jovem, que na minha opinião, uma criança de 24 anos não poderia ter tamanha responsabilidade de um veículo de 40 toneladas. Então, agora o que é mais relevante é a negligência absoluta das autoridades competentes, dos servidores públicos, de diversos setores, que têm o poder de decisão e são profissionais que administram essa rodovia e são profissionais em saber o que precisa ser feito para evitar tragédias como essas, que não foi a primeira e nem vai ser a última. Infelizmente. Infelizmente, porque eu me coloco feliz por ter recebido de Deus 2 milagres de permitir a minha vida para o convívio com meus familiares, com as pessoas que eu amo e com saúde. Mas ao mesmo tempo eu fico sofrido de dor pelas pessoas que foram levadas. São 5 mortes. Imagina a situação das famílias que tiveram essas pessoas tiradas do seu convívio. Só um minutinho, Clóvis. Enquanto nós conversamos, como nós estamos ao vivo, nós temos que relatar tudo o que acontece. Nós temos imagens, as pessoas atravessam pelo anel. Nós estamos numa passarela, nós estamos aqui numa passarela, e as pessoas atravessam pelo anel. Tem um rapaz, as imagens estão aí, Felipe? As imagens estão aí? Um rapaz sentado no muro que divide uma pista da outra, acabou de sair e está atravessando. Mais um flagrante desrespeito à vida. E o que você fala do respeito à vida, quando você alerta as autoridades nesse sentido, é que nos chama a atenção. É preciso, e aí eu estou falando para o cidadão Clóvis e para todos os cidadãos que estão aí nos assistindo agora, é preciso que nós nos mobilizemos, que nós tenhamos a capacidade de gerar através da sociedade essa transformação. Perfeitamente, Paulo. Foi bom você mencionar pelo seguinte: nós não podemos deixar as coisas ao bom senso dos cidadãos. Não podemos. Então, nós temos que... isso começa lá no Congresso Nacional, com os legisladores que produzem leis, que tem que ser feito. As leis são feitas para regrar a conduta do cidadão em sociedade. Então, nós não podemos achar que uma pessoa vai pegar um veículo, um automóvel, um carro, um ônibus, e vai ter todo o bom senso de ter a prudência, a perícia necessária. Fosse assim, nós não precisaríamos de leis. Não precisaríamos de leis, nós estaríamos vivendo no paraíso. Então, o que nós temos? Nós temos que responsabilizar as autoridades que têm o poder e têm a inteligência e o profissionalismo de cuidar para que não fiquemos pelo bom senso das pessoas. Que nós tenhamos leis rigorosas
que como diz, Que auxiliem no sentido de cumprir e que nos indiquem qual é o caminho. porque veja bem, então se cria uma lei que não permite, por exemplo, uma opinião minha, que para dirigir uma carreta de 40 toneladas tem que ter pelo menos 10 anos de motorista, de carteira de habilitação. Um exemplo. Então, essas pessoas, essas autoridades que têm inteligência e têm ali o mecanismo e sabem o que tem que ser feito, tem que fazer. Então, por exemplo, no caso em si, os servidores públicos que tem que colocar, ou é redutor de velocidade de todo tipo, quebra-molas, ou é radar, tem que se penalizar, porque infelizmente tem pessoas que não têm bom senso e que eles precisam sentir no bolso, ou sentir esse motorista, a presa dele, não, eu não pude frear, tá, então vai ficar por isso mesmo? Quer dizer que ele vai ser liberado, vem um advogado, libera ele, vai responder em processo, daqui a pouco acaba, não, ele vai ter que responder, ele vai ter que pegar uma reclusão, ele vai ter que, não por castigo, mas para que ele possa refletir e possa melhorar como ser humano. Então, as pessoas têm que ser penalizadas, as pessoas têm que ser reprimido as atitudes imprudentes. Claro, porque senão nós vamos estar sempre sujeitos a isso. Ô Clóvis, agradecer sua presença aqui, eu sei que você estava aí trabalhando, está sem carro inclusive, né? Não, eu tenho um outro carro. Você está com outro carro agora? Eu viajei, tenho um outro carro, felizmente, graças a Deus também esse conforto. E eu queria parabenizar você, Paulo, a Bandeirantes, por estar nesse tema de relevância nacional. Porque nós não temos só aqui trânsito de veículos, temos trânsito de veículos no mundo inteiro. E nós estamos no Brasil, nós temos que falar mais alto, nós temos que buscar as autoridades têm que acordar, porque realmente o ano passado foram 39 mortes aqui no anel rodoviário, e tem que ser feita uma coisa, porque não é no calor do problema, das famílias, do sofrimento, das mortes, que se vai, vamos fazer isso, fazer aquilo. Tem que se fazer já, alguma coisa. Foi falado que precisa um orçamento de 30 milhões de reais. Não temos 30 milhões? Temos 1 milhão para colocar tem mais. quebra-mola. Tem mais. O DENIT tem 1 bilhão de reais para aplicar nas rodovias federais que cortam Minas Gerais e nada faz. Ô Paulo, eu te pergunto, se o dinheiro não serve para salvar vidas, serve para quê? Para ficar no cofre deles e depois eu não conto, não. Fazer campanha não, eu não vou contar o resto, não, que senão Parabéns, eles vão... Clóvis, muito obrigado. Muito obrigado a você, parabéns. Que Deus continue trabalho. te protegendo, Amém. porque você também. Você viveu mais uma vez. Graças a Deus eu comecei sexta-feira uma nova vida, uma nova Grande etapa. abraço, Clóvis. Obrigado. Olha, nós continuamos trazendo para vocês as imagens do anel rodoviário. Enquanto nós estávamos falando aqui, ao vivo aqui do anel rodoviário, inclusive a dificuldade que estamos tendo para essa transmissão, de vez em quando não consigo ouvir direito o que é que o nosso diretor fala conosco, o sol, o barulho dos caminhões, enfim. Mas essa é a nossa função. O Grupo Bandeirantes de Comunicação, repito, já está mobilizado integralmente em Minas Gerais para que façamos alguma coisa para acabar com esta vergonha que é a realidade do anel rodoviário na nossa cidade, nesse trecho que corta Belo Horizonte. E nós estamos aqui para alertar DENIT, alertar a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, seu prefeito Márcio Lacerda, seu diretor-geral do DENIT. A sensibilidade dos senhores tem que ser aflorada agora. Nós estamos, inclusive, com as abelhas compartilhando conosco esse espaço aqui. As abelhas compartilham conosco esse nosso espaço aqui. Mas o Ricardo Vasconcelos, se a gente puder mostrar o Ricardo. Ricardo, está com alguém aí para falar conosco, não? Algum popular que pode falar conosco? Espera aí, já o Ricardo vai aparecer aqui conosco. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Você continua com as imagens do anel. Infelizmente, mostrando ainda o desrespeito, flagrante desrespeito com que se conduz, motoristas conduzem carretas, caminhões pesados no anel rodoviário de Belo Horizonte, colocando em risco a vida de cidadãos que por aqui passam todos os dias. Tivemos inclusive a imagem daquele rapaz que atravessou, nós resgatamos a imagem dele voltando. Ele foi e voltou. Ele atravessou o anel e a marginal e voltou pelo anel e a marginal. Só para você ter uma ideia. Mas vamos fazer isso. Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes com Minas Urgente, ao vivo, direto do anel rodoviário de Belo Horizonte.